Você sabia que a maioria de nós já teve ou ainda vai ter algum tipo de infecção fúngica no nosso corpo? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre micoses. Os fungos, eles estão presentes na maior parte do meio ambiente, eles são extremamente benéficos para a cadeia alimentar, são essenciais para toda a cadeia alimentar. Nós mesmos nos beneficiamos muito dos fungos. Na fermentação de pães, por exemplo, produção de cervejas, inclusive a produção de alguns antibióticos que nós utilizamos na medicina, como a penicilina, por exemplo, foi originalmente extraída de alguns tipos de fungos. Os fungos, quando eles são benéficos, ok, o grande problema é que muitas vezes eles podem provocar doenças no nosso organismo. E as doenças provocadas por fungos nós chamamos de micoses. Essas micoses, elas podem ser classificadas de acordo com o local onde elas atingem no nosso organismo. Elas podem pegar pelos, cabelos e unhas, e aí nesse processo nós chamamos de micoses superficiais. E, em contrapartida, nós temos aquelas infecções fúngicas sistêmicas que podem pegar outros sistemas do nosso organismo, como sistema nervoso central, pulmões, ossos, enfim, qualquer órgão do nosso corpo pode ser acometido. São infecções mais graves por fungos, mas, graças a Deus, elas são um pouco mais raras do que as micoses superficiais, e é nelas que nós vamos nos ater aqui nessa conversa. Os fungos, eles podem ser adquiridos de várias formas, através do contato, através de inalação, e eles estão no meio ambiente, eles podem estar nos animais que circulam próximos de nós, principalmente nos filhotes de cachorros e gatos, por isso que é muito importante você fazer a avaliação do seu animalzinho, principalmente quando você pega ele para dentro da sua casa. E os fungos também podem ser transmitidos de pessoa para pessoa, no contato interhumano, e principalmente nas crianças e alguns tipos de micoses, como por exemplo as micoses do couro cabeludo. Normalmente crianças em fase escolar têm algumas pequenas epidemias aí de micoses no couro cabeludo, porque brincam muito, entram muito em contato entre si. Nesse tipo de situação é muito importante o afastamento da criança. O grande X da questão é que essas micoses, como é que elas se manifestam? Como que uma pessoa vai procurar atendimento médico suspeitando de uma micose? Bom, os fungos eles geram normalmente pequenos processos inflamatórios. Quando a gente fala de cabelos, pele e unhas, esses fungos são de crescimento lento, normalmente são lesões ou vermelhas que normalmente coçam bastante quando são na nossa pele e tem uma certa preferência por áreas protegidas do sol. Por quê? Porque os fungos eles gostam de locais quentes, úmidos e escuros. E, nesse contexto, eles têm uma preferência principalmente pelas regiões de axilas, regiões das virilhas, entre os dedos dos pés. Claro, podem acometer a face, couro cabeludo, as unhas, mas de uma maneira geral, eles preferem áreas quentes e úmidas. Existem alguns pacientes que têm uma maior predisposição ao desenvolvimento dessas micoses, como indivíduos obesos, pessoas que transpiram demais porque ficam com as áreas de dobra mais úmidas e pessoas que têm uma certa diminuição da imunidade, como os pacientes diabéticos e os pacientes que usam algum medicamento que diminui a imunidade. Os idosos também são fatores de risco, são indivíduos de risco aí para a infecção por fungos. Claro, todos nós estamos sujeitos a infecções fúngicas, mas esses indivíduos têm uma predisposição maior a esse desenvolvimento. O grande X da questão é que nem tudo é micose. Na dermatologia nós temos várias lesões que são semelhantes a infecções fúngicas e justamente por isso o médico dermatologista ele deve ser consultado, porque às vezes o que parece uma micose não é uma micose, tem que ser tratada de maneira diferente. E justamente nessa questão do tratamento é muito importante que você tome consciência de uma coisa. A gente acha que micose é uma coisa, é uma micosezinha, é uma coisinha. Não, micoses, infecções fúngicas podem se tornar coisas graves. A gente não deve se automedicar. Muitas pessoas acabam utilizando o medicamento do amigo, da amiga, principalmente quando é por via oral, eles podem causar sérios problemas no fígado. Então, procure o médico dermatologista, porque nós vamos saber tratar da maneira adequada. Fico à sua disposição e até a próxima.